Aí ele falou o seguinte: olha, nós vamos te dar uma prova de como fazemos isso. Prova como? Através do seu filho. Meu filho? É, aquele seu filho que tem, assim, dotes mediúnicos. Tá bom, as reuniões de materialização no Frei Luiz eram no sábado. Então nós dormíamos com o médium, 5 ou 6 pessoas, no santuário para a reunião de sábado. Então o preparo já começava no dia anterior, certo? Foi meu filho comigo. Foi meu filho comigo. Tem um menino dormindo aí, cuidado para ele não cair da cadeira, hein? Acordou? Olha, aí o que aconteceu? Levei meu filho para essa reunião de sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite. Quem é o filho? Esse aqui, Tiago. Eu tenho 2. Tiago, o outro tem um nome muito difícil de guardar. André Luiz. Na adolescência, 2 pestes. Mas tudo bem. Bom, levamos o meu filho, e aí o Frederico sai incorporado no médio da cabine. Você trouxe o que eu pedi? Trouxe. Seu filho está aqui, sim. E o frasco de vidro com líquido conservante de laboratório, você trouxe? Trouxe. Coloque o filho do Paulo César dentro da cabine. Estamos na penumbra. Ele entra dentro da cabine, fica alguns minutos lá com o meu filho, daqui a pouco o meu filho sai com uma imensa mancha de sangue por baixo da costela esquerda. Os médicos sabem que aqui está o baço, um dos principais órgãos da imunologia. E outra mancha enorme no dorso. Tiago, o que aconteceu? Papai, me deram 2 agulhadas. 2 agulhadas, uma aqui e outra aqui. Aí sai o Frederico com um frasco de vidro com líquido conservante, repleto de coágulos de sangue, e me entrega. Frederico, eu posso mandar examinar isso? Posso. E aí telefonei para uma amiga do Instituto de Manguinhos, Oswaldo Cruz, lá no Rio, patologista. Ela sabe dessa minha vertente de pesquisa da espiritualidade, e entreguei o material para ela. Examina isso aí, aconteceu isso, vê o que você encontra. Passa alguns dias, ela liga para mim: olha, examinamos o material que você me mandou. Encontramos grande quantidade de linfócitos e também de neutrófilos, glóbulos brancos mais encontrados em qualquer exame de sangue. Agora aconteceu uma coisa muito estranha, hein? O que houve? Nós estamos recebendo visita de pesquisadores franceses. E nós entregamos o material que você me entregou a eles. Eles examinaram, viram as mesmas características que nós vimos, mas fizeram um comentário muito estranho. Qual foi o comentário? Eles encontraram em algumas células uma distensão, uma expansão muito grande do citoplasma e do núcleo. E nos disseram que costumam ver isso nas pesquisas deles na França, em células tronco da medula óssea. Eu falei ontem que a psicosfera fica tão pura aqui, nesses encontros, que médicos espirituais começam a percorrer fileiras, tratando de doenças que nós nem desconfiamos que tivemos. Esses colegas não vão saber como transportar células-tronco de um para o outro? Ou recolher células-tronco de nós próprias e colocá-las em condições de atacar algum tumor maligno que esteja se iniciando no nosso corpo? Essa vai ser a medicina mediúnica do futuro? Diante de tudo que eu estou vendo, eu posso negar que isso vai acontecer? Não. Estou já na linha de aguardo. Claro que eu tenho ansiedade de ver se tudo acontecer, mas vai acontecer. Olha outra experiência tremenda pela qual eu passei. Olha a experiência tremenda pela qual eu passei. Vocês estão vendo o médium Gilberto Arruda, vocês estão vendo o presidente Luiz da Rocha Lima e estão vendo a minha fisionomia entre os dois. O que eu coloquei embaixo? Um relógio. Numa das primeiras reuniões que eu participei no Lar de Frei Luiz, não de materializações, mas públicas, ficávamos numa sala, o número 1, onde eram atendidos os pacientes mais graves. Chegava, sentava, ficávamos orando, enquanto Frederico, incorporado no médio, cuidava dos 30, 40, 50 pacientes que eram levados daquela sala. Tiro o meu relógio do punho e coloco ao meu lado. Termina a reunião. Eu me viro para pegar o relógio tinha desaparecido. E ninguém tinha se aproximado de mim. E o Rocha Lima sempre vinha no final da reunião para saber se tudo tinha corrido bem na sala 1. Doutor Rocha Lima, o meu relógio sumiu e ninguém se aproximou de mim. Não traga objetos de metal para essa sala, nem valiosos, porque a quantidade de energia que é aqui manipulada é tremenda.
Chamem o médio Gilberto Arruda de volta. Ele já estava no carro indo embora. Aí ele voltou. Ficamos numa penumbra. Vem cá. Rápido como que rouba. Muito grato pela sua ajuda. Ficamos eu, Gilberto e Rocha Lima e mais um colega médico presente naquela penumbra. Olha o que o Rocha Lima fez. Gilberto, ele é o Gilberto, eu sou o Rocha Lima. Coloque a sua mão direita sobre a minha. Entre em oração. Ficamos em oração. Daqui a pouco eu vejo um estremecimento acometer o corpo do médium Gilberto, como se ele tivesse recebido uma descarga elétrica. E esse estremecimento se transmitiu também ao corpo do Rocha Lima. Nesse momento, ele descola a mão de Gilberto e aponta para mim. Aqui está o seu relógio, não o traga mais para essa sala. Espíritos mal intencionados o desmaterializaram e nós conseguimos recuperá-lo. Muito grato. Muito grato. Recuperou o relógio, né? Recuperou. Agora, isso, como é possível? Isso viola os princípios da física. Isso viola os princípios da física. Há um livro chamado Missão Cumprida, escrito pelo Wagner Assis, diretor da Cinética. Aqui produziu o livro Allan Kardec, Nosso Lar, e está produzindo outros. E numa dessas reuniões, a esse médico chamado Charles Pierre, materializado, ele indagou: como é que os espíritos conseguem teletransportar objetos? Olha o que ele me respondeu. Respondeu ao Wagner: os átomos do objeto, são desmaterializados, transportados pelo espaço e rematerializados onde querem. Mas isso viola o princípio da física. Nós não podemos, para que isso aconteça, você tem que saber aonde está cada elétron e a velocidade. As duas coisas ao mesmo tempo, segundo a nossa física, é impossível. Então, esse é um princípio da incerteza, de Werner Heisenberg. Quantos átomos tem um relógio? Quantos elétrons tem um relógio? Então, quer dizer, espíritos mal intencionados fizeram isso? Então, mais uma vez, fica claro que esses chamados obsessores, que são nossos irmãos, podem ser taxados de tudo, menos de ignorantes. São inteligentíssimos, são cientistas. Agora, olha o que pode acontecer. Vou colocar a reflexão de vocês. Se eu soubesse como fazer isso, o que eu não faria como médico? Outra reflexão. Daqui a pouco eu vou pegar o avião para o Rio de Janeiro. Vamos imaginar que na tripulação ou nos passageiros haja algum médium de efeitos físicos de quem o ectoplasma se desprenda com mais facilidade. Essas entidades que não têm nenhum interesse de que essa verdade chegue até nós, não saberão como utilizar esse ectoplasma e desmaterializar alguma peça do avião? Como fizeram com o meu relógio? Então, se nós não estivéssemos sob a proteção de um Cristo planetário chamado Jesus, com as legiões de espíritos sob seu comando, a Terra seria um inferno pior do que o pintado por Dante Alighieri. Agora, claro que essa reflexão toda tem uma fase positiva. Eu, sabendo como fazer isso, eu não conseguiria desintegrar cálculos na vesícula, no ureter, na bexiga, no rim. Eu não saberia como desintegrar placas de ateroma que estão obstruindo as coronárias de algum paciente. Eu não saberia desintegrar tumores malignos no pulmão, no cérebro, no fígado. Tudo isso é feito de átomos. É essa a medicina mediúnica que eles estão colocando na nossa frente? É isso que eu vou fazer como médico, médium ostensivo? Mas botaram isso na minha frente. Como é que eu não posso dizer que isso seja possível? Claro. Então, me parece que essa é uma das intenções do nosso Jesus, quando ele fala: ó, vós todos sois deuses, hein? Os que acreditarem em mim farão as mesmas obras que eu fiz e outras maiores ainda. O cara acalmava o mar e o vento. Eu vou fazer mais do que ele? Agora, isso aí é uma brincadeira diante da energia que ele manipulou para organizar um planeta igual ao nosso. Isso há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Segundo Emmanuel, os sistemas solares onde ele se desenvolveu nem existem mais. Se eu sou imortal, a algum momento eu vou chegar a esse nível. Como é que eu estarei daqui a trilhões de anos? Como é que estará meu conhecimento científico e tecnológico? Claro que eu vou ter que embasar em sabedoria e principalmente em amor. Vou me sentir imensamente feliz, porque vou poder cada vez melhor praticar o bem em benefício do próximo e em benefício da natureza do planeta que eu habito.
E pode não ser esse. Existe vida em todo o universo. Que médico vai acreditar que isso é possível? Algum médico vai acreditar que é possível você cuspir na terra, fazer uma lama, aplicar na vista do cego e ele vai enxergar? Olha a imagem que eu vou mostrar para vocês. Não esqueçam nunca mais. Um médium, Gilberto Arruda, cuidando de um paciente no leito. Olha o que está sendo expelido pela boca e pelo nariz do médium, o ectoplasma. Se isso tivesse acontecido há 2000 anos atrás, o que eu pensaria? Ele cuspiu, isso é saliva. E se eu tivesse conhecimento científico que me permitisse transportar ou teletransportar células do perispírito do olho desse paciente para o seu olho físico, eu ia curá-lo. E eu vou fazer isso, é só questão de tempo. Não sei quanto tempo eu vou demorar, quantos milênios, mas eu vou chegar lá. Vou conhecer tudo, todas as ciências desse universo e dos múltiplos universos que existem. Mas por que os médicos hoje não conseguem realizar essas curas? Não temos ainda inteligência nem constituição genética adequada. Se vocês chegarem em casa e colocarem o nome dessa médium russa na internet, vocês vão ficar impressionados. Nina Kulagina. Vão ver um filmete de 7 segundos, em que ela, com a sua energia mental, consegue movimentar pedacinhos de papel e fósforos. Se ela consegue movimentar, pensamento é energia. Pensamento tem átomos. Pensamento tem átomos. Só que esse filmete de 7 segundos demorou 7 horas para ser feito. A cada meia hora de concentração, ela perdia 1,5 kg de massa corporal. Tinha que parar, tinha que descansar, tinha que hidratar, tinha que alimentar para depois continuar. Não temos, então, a constituição genética, nem a inteligência, mas estamos a caminho. Vocês estão vendo uma paleontóloga francesa chamada Anne d'Ambricourt Malassez. Ela decidiu dedicar o seu estudo à evolução da mandíbula, né? Maxilar inferior, o único osso que se movimenta no nosso crânio. Claro que ela tinha que fazer o quê? Pegar crânios de pré-humanos e virar de cabeça para baixo. Quando ela virou de cabeça para baixo, ela percebeu outra alteração que ela não estava querendo estudar, o osso esfenoide. O osso esfenoide é o mais complexo osso do nosso corpo e o primeiro que se forma na vida embrionária. O primeiro que se forma na vida embrionária. Uma forma de borboleta e em cima dele fica acoplado o nosso cérebro. O que ela percebeu? Que à medida do estudo que ela foi fazendo dos pré-humanos, o osso esfenoide ia sofrendo inclinações. E quando ele se inclinava, a nossa massa encefálica aumentava e nós nos tornávamos mais inteligentes. E ainda subimos. Em vez de engatinhar, nós começamos a andar em 2 pernas. Isso acabou com a teoria das savanas, em que diziam que nós andamos em 2 pernas porque os nossos antepassados se elevavam nas savanas para procurar a presa para o seu alimento ou para fugir dos animais que os perseguiam. Isso acabou. Olha só, o que ela percebeu? Que a cada inclinação aumentava a massa encefálica e a nossa inteligência. Há 60 milhões de anos, o esfenoide estava horizontal, como os animais chamados lêmures, da ilha de Madagascar. Primeira inclinação, há 40 milhões de anos, surgiram os símios. Segunda inclinação, 20 milhões de anos, surgiram os grandes macacos. Terceira inclinação, 6 milhões de anos, surgiu um gênero Australopiteco, que deu origem ao gênero Homo. 2 milhões de anos, surgiu o gênero Homo, que deu origem a nós. 160 mil a 200 mil anos atrás, surgimos nós. Percebam que as inclinações estão se encurtando. 40 milhões, 20 milhões, 6 milhões, 2 milhões, 160 mil anos. Cirurgiões maxilobucofaciais estão percebendo alterações nas arcadas dentárias de crianças americanas e japonesas que estão prenunciando uma nova inclinação. Isso estaria em acordo com a subida de degrau do nosso planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração? Aqueles que trarão essas soluções não precisarão de corpos melhores do que os nossos? Nós precisamos de 2% do nosso ADN para compor um corpo igual ao nosso. Alguns trabalhos estão chegando a 10%. Tudo bem, para que os outros 90%? Os cientistas estão percebendo que, à medida que formos evoluindo como espécie, trechos maiores do nosso ADN serão utilizados. Então, nós seremos, como homens ou mulheres no futuro,
ocupante de corpos mais perfeitos do que o que hoje temos. Isso pode influenciar, por exemplo, o desenvolvimento da nossa genética mediúnica? Claro, eu não posso deixar de acreditar que seja possível. Vejam, pergunta que tempo em fase, quase que eu esqueço. Paulo César, escuta aqui. Você diz que a nossa ciência só sabe o que acontece em 4% do universo, não é? Sim. Então, na hora que eu precisar entender o que acontece em 30%, 40%, 50% do universo, qual vai ser o tamanho da minha cabeça? Quantos neurônios eu vou precisar? Como é que eu vou passar pela vagina da minha mãe quando eu for nascer? Calma. Eles não estão falando só isso. Eles estão falando que não será a quantidade de neurônios, mas sim a qualidade. As modificações nas interseções sinápticas, que serão diferentes do que a que nós temos hoje. Bem, outra informação científica importante é com relação à genética do segmento do ADN chamado HAR1. HAR1. Bom, quem é que se dedicou a esse estudo? Essa cientista, Catherine Pollard. O que ela percebeu nos estudos dessa estrutura do ADN? Olha só. A região genômica chamada HAR1, que está associada à nossa inteligência, é composta somente por 118 bases. Quantas bases tem o ADN? 3 bilhões. Só 118 estão relacionadas com a inteligência. O que ela percebeu? Olha, durante 300 milhões de anos, a HAR1 ficou inalterada. E nos outros 6 milhões de anos, nos últimos, está sofrendo uma série de mutações. Pergunta para pular para fora. O que manteve a HAR1 inalterada durante 300 milhões de anos? O que está empurrando a HAR1 a evoluir por mutações nos últimos 6 milhões de anos? A nossa evolução. Não somente a nossa evolução física, mas também a nossa evolução espiritual. Então, até onde eu percebo, essa medicina mediúnica do futuro será energia pura, mentalmente direcionada. Mas não era isso que o médico dos médicos fazia? Não era isso que ele fazia? Ele utilizava energia. Ele usava a sua mediunidade, ele era um médium do próprio Criador. A mesma energia que o médium Jesus utilizava em seus procedimentos. Que energia eu acho que é essa? A ectoplasmática. Ectoplasmática. Olha, agora, ele não foi até o servo do centurião para curá-lo. O centurião só soube que ele estava curado no dia seguinte, ele estava a quilômetros de distância. Se Jesus não foi lá, quem foi? Médicos que o acompanhavam. Qual é o problema? Claro que se aproveitaram da psicosfera da fé da hemorroísa, se aproveitaram da psicosfera da fé do centurião, da fé do seu servo, e utilizaram. Então, se ele não estava sozinho, nenhum médico da terra que honra a sua profissão não estará, nem os que em isso não acreditam. Então, olha aí. O centurião só soube que ele estava curado no dia seguinte. Se ele não foi até lá, algum médico foi. Certo? Bem, mas como se dará no futuro a captação das orientações dos médicos espirituais? Como é que eu vou captar as orientações deles? Pela intuição nítida. Isso aconteceu comigo uma vez ao longo de 75 anos. Clara audiência, clara evidência de médicos médiuns. Então eu vou ter uma interação mental telepática com eles. Eu posso saber até onde vai a prova pelo qual aquele paciente está passando. Por que essa criança com 6 meses de idade apareceu com esse sarcoma maligno? Por que esse paciente está com esse melanoma multiplicado no seu corpo? Então, quer dizer, eu conversei com o Frederico, ele me deu, mas no futuro eu posso captar, pela minha mediunidade, uma informação direta de algum dos colegas. O que mais será possível? Tudo. A percepção do mundo espiritual pela evidência, a visão por transparência, a visão microscópica, a visão ultramicroscópica, cirurgias hiperfísicas, desintegração molecular de anomalias, materialização de próteses de ectoplasma. Eu vi isso acontecer. A percepção das causas kármicas das doenças, incursões intracorpóreas e muito mais. Olha aqui. O único que viu esse filme na década de 60 fui eu. Ninguém aqui mais viu. Não viu? Não, eu sou muito mais velho que vocês. Certo? Ninguém viu. Eu estava escrevendo esse livro e pensei o seguinte: será que eu encontro alguma médica ou médico médium que me diga o que acontece quando ele entra dentro de um centro cirúrgico, de um ambulatório? Aí lá no Frei Luís tem uma médica médium, cirurgiã. Olha, eu estou escrevendo o livro assim, você pode me dizer o que acontece quando você entra num centro cirúrgico? Resposta:
Vou pensar. Saiu correndo. Cara, ué, o que é isso? Passou alguns dias, qual é? Você pensou? Ó, vou atender o seu pedido com uma condição. Qual é? Que você não coloque o meu nome no livro. Tá bom. Fiz 16 perguntas, mandei por e-mail. Aí ela começou a me dar respostas enormes. E a resposta que ela estava me dando nessas 16 perguntas era tudo que eu já tinha colocado em 12 capítulos do livro que estava pronto e ninguém sabia que eu estava escrevendo livro nenhum. Ela diz que entra num centro cirúrgico, ela vê mais médicos desencarnados do que encarnados. E ela se vê ladeada por 2 mentores médicos, ela chama de mentores, e entra. Daqui a pouco, o que acontece? Ela capta o interior dos corpos do paciente por uma visão por transparência. Ela vê o interior dos corpos. Entra dentro do corpo do doente e vê os órgãos por dentro. Aí a sua visão se amplia e ela vê células. Entra dentro das células. Por isso que ela não queria que botasse o nome dela, ia chamar ela de maluca. Entra dentro da célula, vê estruturas intracelulares, vê cromossomas, vê genes. Caraca! Aí é o que ela me diz? Ó, e navego pela corrente sanguínea do paciente, vendo a hemácia passar por cima, por baixo, pela direita e pela esquerda. Aí eu me lembrei desse filme. É um filme de ficção científica em que é miniaturizado um submarino com cientistas e médicos dentro dele e injetam dentro de uma corrente sanguínea de um paciente com uma lesão cerebral. Eles vão até a lesão e eliminam a lesão com raio laser. Eu vou colocar o nome do capítulo dela de Viagem Fantástica. Ia escrever um capítulo, escrevi 2. E ela ainda falou para mim, olha, eu só estou te contando o que acontece em 1 milésimo comigo, hein? Em 1 milésimo. É só isso que eu te contei. Bom, então é um exemplo do que acontecerá com os médicos do futuro. Frederic, então médicos médiuns do futuro saberão desmaterializar peças anatômicas e defeituosas? Sim, e substituí-las por prótese de ectoplasma. Eu vi isso acontecer. Ontem me foi feita uma pergunta sobre isso, e eu falei sobre uma extração de uma válvula mitral do meu professor, que durante 20 anos me ensinou tudo o que sabia da cirurgia do câncer. Aparece uma insuficiência mitral, o coração bombeia o sangue para frente, ele volta para trás e se acumula no pulmão, uma asma cardíaca. Não estava mais conseguindo operar, como eu era o primeiro assistente, estava realizando as cirurgias para ele. Não acreditava em nada, tá? Bom, professor, eu faço parte de um grupo assim, o senhor já está indo para São Paulo para colocar uma prótese artificial, o senhor gostaria de uma dessas reuniões conosco? Foi. Colocado no leito, sai Frederic não materializado, mas super incorporado no médium. Desnudo da cintura para cima. Haviam nessa reunião, além da minha presença, 3 colegas, 4 médicos. E aí ele chamou os 4 para próximo dele. Nos aproximamos. Primeira coisa que ele falou, meu irmão, para o meu professor, não desconfie, não duvide do que você vai receber, porque o seu pensamento de dúvida pode dificultar o que foi autorizado. Desabotoe a camisa dele. Desabotoando. Na penumbra, com uma lâmpada azul muito fraca em cima do leito, que ele aumentou pelo controle, dava para se ver tudo o que aconteceria. E aquele auditório que eu mostrei para vocês ontem, lotado de 70 pessoas, todo mundo orando para o que acontecesse. Ele começa a massagear o tórax do meu professor. Massageia, sem se descuidar do que estava fazendo, fala assim, Paulo César, aquela voz germânica, né? Paulo César! Sim, Frederico. Você está vendo o que está acontecendo? Sim. Então relate em voz alta do que você está vendo. Olha, aí onde você está massageando o tórax do meu professor, eu estou vendo uma poça de sangue. E no meio dessa poça de sangue estou vendo alguma coisa branca. Pegue isso branco que você está vendo e puxe. Igual ali, não sou eu não, é outra cirurgia. A válvula mitral dele veio na minha mão. Aí eu fiquei olhando para os colegas, assustado, aquela peça ensanguentada. Eu posso fazer a pergunta? Pode. Se a válvula mitral dele está na minha mão, como é que ele está vivo? A medicina de vocês no futuro saberá como fazer isso. Nós fomos desmaterializando, desintegrando, molécula por molécula e átomo por átomo. E à medida que essa válvula defeituosa ia sendo desmaterializada, nós simultaneamente materializamos uma prótese de ectoplasma no local. Não vai haver nenhuma, como é que diz? Eliminação pelo sistema imunológico do paciente. Fiquem tranquilos. Caraca, eu posso fazer outra pergunta? Pode. Posso mandar examinar isso? Pode. Mandei 2 patologistas examinar e todos os 2 concluíram que era tecido cardíaco. Daquele dia em diante, tudo que o meu professor estava sentindo desapareceu. Isso foi em 1981.
Em 1993, 12 anos depois, teve um infarto fulminante, morreu, sem nunca ter acreditado que foi submetido a uma cirurgia mediúnica. Aí a pergunta que deve estar na cabeça de vocês, olha aí, o cara não acreditava em nada e recebe uma graça dessa? E quem acredita, por que não recebe? Talvez eu tenha a resposta. Quando ele tinha 13 anos de idade, sofreu um acidente ferroviário e perdeu uma das pernas. Sem uma das pernas, se tornou um dos maiores cirurgiões que eu vi operar na minha vida. A maior parte dos pacientes que ele operava eram cancerosos indigentes. Com seu conhecimento de amigos, ele levou em uma instituição filantrópica um prédio de 4 andares para tratamento de câncer em crianças. O cara precisa de religião? O cara precisa de oração? Tu passa por lá de lá, o que tu acha que vai contar? O que você fez, não é o que você acreditou. Tranquilo. Tá. Agora nós estávamos, um dos colegas que estava comigo era um cardiologista, ele pediu a peça, eu botei na peça dele. Olha o que ele comentou comigo, Paulo César, aqui está a fotografia da peça, até a cordoalha tendinosa está aqui presente, um conjunto de filamentos que impede que a válvula mitral nossa abra mais do que deva. Quem estava me dizendo isso era um cardiologista. Olha quantas experiências eu passei. Então, se eles conseguiram teletransportar e substituir uma válvula mitral, a medicina mediúnica do futuro não vai conseguir teletransportar uma prótese inteira de coração, de ectoplasma? Eles estão nos mostrando, assim, segmentos do que vai poder acontecer. Eles não vão saber, os médicos médiuns do futuro não vão saber também como substituir um fígado, um rim, um olho, quem sabe um cérebro. Agora sente-se na cadeira para não cair, com o que vocês vão ver. Ninguém caiu não, né? Ninguém caiu. Ó, em 2022 tive 3 compressões, L1, L2, L3. Ó, vértebra lombar 1, vértebra lombar 2, vértebra lombar 3. Todo o meu membro esquerdo ficou paralisado. Palestra indo para o Piauí, do Piauí para São Paulo, Deus sabe para onde? De cadeira de rodas, durante um mês. Tudo que era possível os meus colegas do Pedro Ernesto fazerem, fizeram. Nada deu resultado. Aí, no dia 26 de novembro de 2022, morrendo de dor, tendo que subir para sentar num banco dessa altura para poder operar, dando aula de cadeira de roda, entro na farmácia para comprar um remédio. Compro. Chego na banca para pagar. Abro a carteira. Todos os meus cartões tinham desaparecido. O dinheiro não. Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, Unimed, sumiu tudo. O dinheiro estava lá. Não pude pagar o remédio. Naquele dia fizeram uma ressonância magnética da minha coluna e eu levei no consultório de um colega ortopedista. Botou o CD no computador, a imagem não apareceu. Ué, mas o que está acontecendo? Olha, eu vi essa imagem lá no Pedro Ernesto, os colegas viram. Abre a gaveta e recoloca o CD. Reabre a gaveta. O CD tinha desaparecido. Paulo César, eu tenho mais de 60 anos, eu nunca vi isso acontecer. Tudo bem, eu vou tentar conseguir uma cópia. Naquele dia, do dia 26 para o dia 27, às 4 horas da manhã, eu abri os olhos. Minha esposa desmaiada do lado. A atmosfera do meu quarto estava tão pura que eu pensei que tinha desencarnado. Não, mas eu não desencarnei, eu estou no meu corpo ainda, estou no meu corpo. Sentei na cama, o ventilador do teto girando, paralisou. Um efeito físico. Ué, tem algum espírito por aqui? Que energia? Onde é que eles estão usando a energia da ectoplasmia? Só pode ser da minha mulher que está desmaiada. Pela primeira vez na minha vida, eu entendi o que acontece com o médium, o que acontecia com meu pai e o que acontecia com a minha mãe. Única vez ao longo de 75 anos. Aqui, não foi aqui. Estamos aqui para te ajudar. Ué, se eles estão se comunicando comigo em pensamento, eu vou perguntar pelo pensamento. Eu posso saber o nome de quem aqui está para me ajudar? O nome do meu professor. E a cirurgia tinha sido em 1981. Nós estávamos em 2022. 41 anos depois. Então, se ele continuar vivo, eu também vou continuar. Aquele impacto
E a primeira coisa que me veio na cabeça, um desentendimento em 1984. Professor, eu lhe peço perdão por todo o mal que eu lhe causei. Paulo César, você não me causou mal nenhum. Professor, eu lhe agradeço por tudo que o senhor me ensinou. E o que veio não é para mim, é para todos. Todos vocês tiveram professores. Aonde é que eles estão? Qual é o conhecimento que eles adquiriram até agora? Paulo César, você não imagina o quanto eu tenho para te ensinar quando você aqui chegar. Professor, e com relação aos erros que cometi e que ainda cometo? Mas eu também cometi os meus erros. Eu também cometi os meus erros. Aí eu parei. Ele não. Ele não. Tudo telepaticamente. Vire de bruços. Virei de barriga para baixo. Coloque seu tornozelo atrás do joelho esquerdo. Coloquei. E o joelho e o membro esquerdo todo paralisado. Nitidamente alguém pegou o meu tornozelo esquerdo e começou a fazer flexão para frente e para trás, como se algum tratamento fisioterápico estivesse sendo feito. Terminou. Vire a posição normal. Virei. Agora para arrasar. Paulo César, você quer saber por que é que está passando pelo que está passando? Quero, professor. Você está incomodando muito com o que escreve e com o que fala aqueles que não querem que essas verdades cheguem à humanidade da Terra. Dali em diante, a atmosfera voltou ao normal, o ventilador voltou a girar e a minha esposa despertou. O que está acontecendo? Não sei se você vai acreditar. Está acontecendo isso, isso, isso. Naquela semana, meus colegas me colocaram direto no centro cirúrgico, na sala de cirurgia, nova infiltração com corticóide anestésico na medula, e eu saí da mesa de cirurgia sem sentir mais nada. Isso foi em novembro de 2022. Nós já estamos em agosto de 2025. Guardemos essa reflexão para sempre. Agora eu vou precisar de vocês, caminhando para o término. Vou precisar de vocês, hein? Relato de um cirurgião cardiovascular de Goiás. Prezado Dr. Paulo César, meu nome é SV e ao término de uma cirurgia cardíaca em setembro de 2019, cirurgião cardíaco, para a instalação de 2 pontes sacenas e uma mamária em um paciente ígido com 77 anos de idade, a cirurgia está pronta. Ele não era o cirurgião. Quem estava operando era o professor. Ele estava como auxiliar. Vocês estão vendo aqui o que está acontecendo? Bom, terminou a cirurgia. Vamos fechar o tórax. Olha o que acontece. Fomos surpreendidos por uma ruptura da artéria aorta cardíaca, com consequente quadro hemorrágico incontrolável. E ainda teve o cuidado de me enviar a impressão que você tem que é uma torneira de sangue aberta. Sabe quanto tempo eles ficaram tentando parar essa hemorragia? 2 horas. E a cirurgia estava pronta. Aí o que o cirurgião professor dele diz? Esse caso está perdido. 2 horas, nada dá resultado. Esse nós perdemos. Vamos fechar, vamos lá comunicar a família e não tem nada a fazer. Tá certo? Vou precisar de vocês daqui a pouco, hein? Vai acompanhando. Passadas 2 horas em luta desesperada e esgotadas todas as tentativas para estancamento da hemorragia sem sucesso, lembrei dos seus livros, aonde o senhor diz que nós médicos nunca estamos sozinhos, que há sempre entidades superiores nos apoiando e nos guiando. Lembrou dos meus livros? Aí o que ele fez? Pedi então em pensamento que se existisse alguém ali me apoiando, que me fosse mostrado alguma solução para aquele caso aparentemente insolúvel. Imediatamente uma ideia surgiu em minha mente e foi adotada, mas não foi adotada logo não. O professor insistiu, esse caso está perdido, tudo que era possível ser feito foi feito. Aí ele insiste, professor, por favor, tenta pelo menos essa minha sugestão. Insistiu. Bom, e acabou aceitando a sugestão do seu aluno.
para a surpresa de todos, em menos de 2 minutos, o sangramento foi sendo contido e o paciente salvo sem qualquer sequela. Agora eu vou precisar de vocês. 2 minutos, hein? Depois de 2 horas de luta. Continuo nessa estrada ou pulo fora? Será que se eu não estivesse escrito nada, esse paciente teria sido salvo? Vocês estão percebendo a importância de nós estarmos aqui? Principalmente colegas médicos. Joga a semente no colo deles. Eles precisam disso. Eles precisam disso. Os homens da lei também. Os homens da lei também. Justiça e ectoplasmia. Todos precisamos disso. Então, a conclusão é: nenhum médico que honra a sua profissão jamais estará sozinho. Nem os que nisso não acreditam. Porque nós só sabemos tratar do casulo. E a vida está na borboleta. Então eu só estou tratando do casulo. Estão me reconhecendo aí? Eu quero que eu tire a máscara. Eu não entro em nenhum centro cirúrgico, em nenhum ambulatório, em nenhuma enfermaria, em nenhum consultório, sem colocar essa imagem na minha mente. Que ele me ajude. Sempre é bom pedir. O que eu estou fazendo nesse meu trabalho? Estou colocando a luz embaixo do candeeiro. Não estou colocando a luz embaixo do candeeiro. Então eu peço que vocês me ajudem. Eu poderia ter guardado tudo isso para mim. Não escrito nada, não falado nada. Certo? Então o que necessita? Que isso seja divulgado. Porque a salvação da humanidade está na aproximação entre as religiões e a ciência. Com as religiões comprovando que o que a ciência, com a ciência comprovando que o que as religiões pregam é verdade. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e ensinava a seus discípulos, dizendo: bem-aventurados os humildes, os pobres pelo espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados pelo próprio Deus. Bem-aventurados os pacientes, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque terão o amparo da justiça divina. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão Deus face a face. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos do Altíssimo. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da verdade, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguem, vos injuriam e, mentindo, fazem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus.